Boa tarde, boa noite, bem-vindos. Boa tarde. Só aguardar aqui um pouco mais, as pessoas vão chegando. Estou a ver, já está aqui o Stefano. Olá, Stefano. Só um momento, vamos só aguardar um pouquinho, aqui mais um minuto, assim, para mais pessoas se juntarem a nós. Bem-vindos a todos. Obrigado, Jader, fantástico. Não sei se aqui mais alguém está a participar no desafio dos 21 dias da Louisa Hay. É realmente muito bom. Muito obrigada, Jader. Se alguém aqui quer participar, não está a participar no desafio da Louise Hay, mas ainda quer participar, ainda se podem inscrever. Portanto, não se consegue voltar já, portanto, desde o primeiro dia. Só está disponível, portanto, para quem compra o pacote, mas mesmo que comecem só mesmo de agora, já todos os dias, nem que se faça só um dia, o trabalho é absolutamente fantástico. Ainda temos bastantes dias pela frente. E obrigado pela recomendação. Obrigada, Leila. Então vou aqui, então sei que já tenho aqui, já temos aqui mais pessoas, vou aceitar aqui o Stefano. Olá, Boa tarde. boa tarde, boa noite já para mim, sei que é boa tarde aí para você, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo! Muito obrigada por ter aceito o convite, vai ser fantástico, tenho estado a querer aprender sobre este tema super fascinante e que tenho certeza que existe bastante curiosidade, incluindo a minha, e vai ser muito bom. Eu quero só dizer para quem aqui está e para quem ainda não conhece o Stefano, já tive pessoas quando anunciei que íamos ter este live, que já trabalharam com você, que já conhecem o trabalho e que recomendam bastante. Então acho que já tem aqui bastantes seguidores que já o conheciam. O Stefano também vai estar connosco no Flow Summit, que vamos ter a seguir, logo quando terminarmos o desafio da Louise Hay. Começamos logo a promover o Flow Summit, começa no dia 21 de setembro e o Stefano vai ser um dos nossos palestrantes, então hoje vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é a alquimia e ele vai desenvolver mais depois também no Flow Summit. Mas desde já, muito obrigada, Stefano, muito obrigada por aqui estar, por este tempo e vou deixar então apresentar-se aqui ao nosso público. Obrigado. Então, como eu estava contando, né? Você estava contando, né? Eu trabalho com alquimia, né? Há 16 anos trabalho com alquimia e muitas pessoas, eu sou italiano, né? E muitas pessoas acham que a alquimia, né? Vê a alquimia como uma coisa antiga, uma ciência antiga, né? Muita gente remete a alquimia a algo difícil, algo complexo, né? Que você pode comprar um livro e esse livro você não vai entender muita pouca coisa desse livro, né? Então tem muita gente que comprando o livro de alquimia antigo não entende nada. Claro. Acho que muitas pessoas também pensam que é misturar pulsões e tentar transformar uma coisa noutra, aquela ideia dos alquimistas da antiguidade. Se criou uma ideia, inclusive, que o alquimista transformava o chumbo em ouro e ficava rico. Exato. Era bom, não era? Se já tivesse encontrado. Essa lenda é tão forte que muitos alquimistas foram torturados
das épocas das monarquias, porque quando se acreditava que um alquimista tivesse conseguido essa façanha, aí o rei queria pegar ele para dizer: você me dá a fórmula, eu vou te torturar, né? Eu quero saber como é que faz o ouro. Mas de uma forma, de outra forma, é outra maneira de fazer ouro, só que não é tanto fisicamente, é energeticamente, não é? Era uma metáfora. Era uma metáfora. Claro. E a ideia da alquimia, né? O objetivo da alquimia é transformar o chumbo em ouro, né? E aí o chumbo representa... Na verdade, assim, se a gente for olhar, né, eu vejo assim, né? Eu vejo que as terapias holísticas atuais, né, são uma forma de alquimia moderna. Até para a gente falar de uma forma... Assim, o que eu vejo, assim? Antigamente, né? Não tinha como... assim, as terapias holísticas de hoje, né, são, eu acredito que elas vêm muito nesse avanço da era de Aquário, né? Então a gente está nesse momento de Aquário, nessa época da era de Aquário, e aí as terapias holísticas, esse surgimento de tantas técnicas, né, e tantas pessoas que despertam a consciência para algo novo, é algo que antigamente não era possível, porque não era aberto, né? Então, não era. Hoje em dia ainda tem pessoas que acabam ficando com medo dessas coisas holísticas, né? Não tem abertura, Verdade. prontas, né? Para isso. Antigamente era proibido, né? Então, quando alguém fizesse algo holístico, não era bem visto, né? Era uma coisa que, né, acabava sendo perseguido até, né? Antigamente. Verdade. E a alquimia, né? Eu diria que é uma forma. A alquimia para mim é como se fosse um conjunto de conhecimentos, de princípios profundos e milenares que estão na base para construir qualquer terapia holística. Só que, vamos dizer assim, se eu fosse comparar, então quer dizer que se eu juntar todas as terapias holísticas modernas, eu teria então a alquimia, né? Aí eu falaria, talvez, o que eu sinto? Eu sinto que a terapia holística moderna seria alguns galhos da alquimia. Eu diria que para entender a alquimia, nós precisamos entender. Quando você estuda alquimia, você entende, no meu ponto de vista, a raiz, né, e o tronco dessas ramificações. É como se você pega uma terapia holística muito boa e funciona, ela é como se fosse um galho da alquimia. Mas assim, quando você pega um galho, nem sempre você compreende. Ela tem um DNA daquela. Você não tem a mesma coisa que tem na raiz, que tem na planta, né? E nem sempre, às vezes o galho contém a semente, às vezes não contém. Então, a gente, quando eu gostei de aprender alquimia, porque eu percebi que a alquimia, ela me trazia um conteúdo mais profundo. Eu não sei, isso é uma coisa que eu percebo quando eu converso com algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que recentemente tem uma minha aluna que mora na Califórnia, e ela veio aqui no Brasil, porque a gente vai ter um evento agora presencial. Esse fim de semana vai ter o nosso primeiro evento presencial que eu vou fazer. Nunca, tá vendo como é que é? Eu nunca tinha feito evento presencial. Falta 2 dias para o evento presencial. Eu vou fazer uma live com você, Patrícia, que faz. Então pode estar aqui para as pessoas que estão aí mais perto. Fala um pouquinho sobre esse evento. Pode ser que esteja aqui alguém que esteja aí pertinho que esteja interessado em ir. Sendo Sim. Não, mas não é para pagar mais vaga. Acabou. Não tem já? vaga. Ok, pronto. Então já fica para a próxima. Fica pra... Mas assim, você vê que é interessante, né? Me lembrei agora, né? Que eu vou ter você vê como é que é uma sincronia, né? Eu vou fazer um evento presencial, que com a pandemia, acabei, o meu trabalho expandiu muito antes da pandemia, depois da pandemia que expandiu muito, né? Antes eu comecei, acho que 1 ano antes da pandemia e estava no começo, né? E aí com a pandemia acabou aumentando muito, né? Porque eu já estava fazendo. E agora que está liberando um pouco melhor para fazer evento, vou fazer o primeiro evento aqui em São Paulo, assim, com um tamanho um pouco maior. Não é 1000 pessoas, mas vai ter umas quase 200 pessoas, então já é um numerinho. Muito bom. Eu acho que o facto, eu já referi isso várias vezes em lives, mas eu acho que realmente isto da pandemia que veio trazer uma abertura espiritual muito para pessoas e este despertar espiritual para muitas pessoas. Claro que houve coisas negativas, mas também houve um acesso à informação
e pessoas começaram-se a ter uma abertura diferente a muita coisa durante este tempo que tivemos todos durante a pandemia e fechados dentro de casa. Sim, sim. É, porque toda coisa tem um lado bom e um lado ruim, né? Exato. Né? E aí, uma coisa interessante de ser... Eu me empolguei agora porque eu fiquei me lembrando, essa sincronia, né? Porque vocês trabalham também bastante com evento presencial e evento grande, né? Então, eventos Mais olímpicos. online, mas também presenciais, mais os na Suíça, que fazemos com o Dr. Joe Dispenza e alguns outros, mas mais, não tanto aqui em Portugal ainda. Vamos para o futuro, sim, mas por enquanto tem sido mais os eventos na Suíça. Sim, é porque, inclusive, até para falar para a minha audiência que está ouvindo, né? Unity, esse nosso Instagram que a gente está fazendo parceria agora, é Unity Portugal, que é a gente podemos chamar que é como é que a gente pode definir? Uma empresa de treinamento? Sim, nós damos acesso a cursos de tudo que é de mais espiritualidade, um pouco também desenvolvimento pessoal, mas mais no ramo da espiritualidade. Sim, mais fazemos alguns eventos online, como estava a dizer, na Suíça, mas é mais dar acesso a informação online em que muitas vezes as pessoas não têm acesso em outras línguas, inclusive no meu caso, estamos aqui para promover na língua portuguesa, mas também temos noutros países, temos em espanhol, temos em italiano, temos também em francês, então é trazer esse conhecimento de palestrantes internacionais para outras línguas, para as pessoas terem mais acesso. Isso, isso. E aí eu estava conversando com a Patrícia, né, que essa empresa ela tem origem na Suíça, né? Sim, Então fazem evento na Suíça, né? E exato. muito legal. E aí peraí, mas agora eu me perdi. O que eu estava antes de falar do evento? O que eu estava falando? Evento, mas está a falar sobre o evento, mas eu também tenho curiosidade Stefano, como é que você começou com a alquimia? Sei que já foi há 13 anos ou 17 anos, não percebi se foi 13, foi de 16 anos. há 16 anos, exato. E como é que começou este interesse e como é Sim, que aí estudo? me lembrei porque que eu estava falando que eu me conectei com o evento porque uma pessoa veio da Califórnia, né? E aí eu conversando com ela porque ela estava se preparando para vir e aí eu acabei conversando com ela, né? Que eu tinha que conversar e aí a pessoa estava me dando um relato da experiência dela com a alquimia, né? E ela falou assim: Stefano, eu abri a minha mente, né? Através de uma terapia holística, só que eu me sentia muito insegura, né? Porque eu queria assim, tipo, ela mudou totalmente de área, ela começou a sentir um chamado para ser terapeuta, né? Ela queria ser terapeuta e tudo mais. Mas o que eu percebo às vezes, assim, não sei se você concorda, né? Quando um terapeuta, por exemplo, se você é médico, psicólogo, você entra lá numa faculdade, né, de medicina, né? E aí é tipo assim, o médico, o psicólogo, ele vai entrar dentro de um formato de uma ordem dos médicos, ordem dos psicólogos. Então ele vai se sentir seguro porque é amparado por uma ordem, né? E Acredito. aí o que ela se você vê o terapeuta, ele tem bastante se sente um pouco à deriva, porque o terapeuta holístico, eu não sou médico, sou psicólogo, faço o quê? Então, hoje em dia, na Itália, por exemplo, a gente não pode nem falar que é terapeuta, fala que é operador holístico. Uhum. Assim, no Brasil, pode falar que é terapeuta, não tem problema. Mas falta um pouco uma identidade. E eu sinto que também essa identidade falta, porque falta um embasamento, né? Um embasamento mais técnico, né? Tipo, às vezes a pessoa aprende uma terapia, tipo, sei aplicar uma terapia X, né? Mas ela não tem essa segurança. Então, eu acredito que a alquimia, por exemplo, ela acaba trazendo uma segurança maior para o terapeuta ou para aquele buscador que está se conhecendo. Porque o que eu vejo, assim, como é que eu conheci a alquimia? Até respondendo uma pergunta, né? Que eu acho que é a visão de como a alquimia pode transformar a nossa vida. E eu estou falando da alquimia num senso bem geral, para que não seja assim. Não estou falando só do formato como eu faço alquimia ou como alguma terapia específica. Estou falando realmente de uma forma para que todo mundo possa se beneficiar, independentemente que siga meu conteúdo ou conteúdo de outra pessoa, ou que faça alguma terapia. No meu ponto de vista, eu foi assim, né? Quando eu conheci a alquimia, eu vim para o Brasil,
na verdade, eu estava na Itália, eu vim para o Brasil fazer o intercâmbio. E aí, quando eu vim fazer o intercâmbio, eu fui para o sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, que é uma região perto de Porto Alegre, região de Caxias do Sul. Quando eu vim para o Brasil, eu comecei a me abrir para a espiritualidade, né? Porque no Brasil, você sabe que o Brasil é muito aberto para a espiritualidade, né? E as pessoas são muito intuitivas, né? E aí eu comecei a me interessar pelo espiritismo, né? Que o espiritismo no Brasil é muito forte, né? E dizem que o espiritismo nasceu na França com Kardec, né? Mas era forte naquela época, porque hoje em dia, se você vai na França, você não vai encontrar muitos grupos de pessoas espíritas, né? Na França. Acho que é muito mais aberto aí no Brasil do que aqui na Europa. Existe mais ceticismo para muita coisa. Aqui as pessoas têm a mente mais fechada. Dessas... Isso, né? E aí eu vim para cá, né? Comecei a pesquisar sobre isso, né? E eu estava curioso, na verdade, sobre o espiritismo. Não estava assim. E aí eu achei interessante, né? Eu frequentei alguns centros espíritas e para conhecer, né? Mas na verdade, quando fui me aprofundar, eu acabei me conectando com uma linhagem ligada à alquimia. Então eu acabei conhecendo uma pessoa que era espírita, que tinha uma amiga que era terapeuta e era alquimista. E aí ela me propus algumas terapias ligadas à alquimia. E quando eu comecei a me trabalhar através da alquimia, foi a terapia mais transformadora que eu já teve na vida, né? Então, tipo assim, eu já tinha feito algum tipo de tratamento tradicional, né? Naquela época eu não era nem holístico. Eu não era holístico. Eu era uma pessoa assim que estudava administração de empresa, né? Eu não era aberto às coisas, não era uma minha busca a parte holística, sabe? Eu era um cara meio que não era satisfeito da minha vida. Eu era um pouco cético na época, né? Eu era muito racional. Na verdade, a minha intuição era um pouco... Eu acho que sempre fui uma pessoa intuitiva, mas talvez por causa que eu era italiano, né? Aí essas coisas eram um pouco bloqueadas em mim, sabe? Mesmo que estava lá, mas havia ali um bloqueio. Isso. Aí eu vim para o Brasil, comecei a fazer terapia química e eu começaram a acontecer umas coisas muito incríveis, assim, de sincronias. Aí eu comecei a ter uma visão diferente. Não sei se foi um pouco a terapia, o solo brasileiro, né? Porque também quando a gente viaja, a gente se desgruda um pouco da nossa cultura de origem, né? Sim, né? sim. Eu acho que a viagem também ajuda muito, né? Mas o Brasil tem uma vibração diferente, né? As pessoas também que eu frequentava era mais espiritualizada, né? E aí eu comecei De abrir os horizontes. a ter alguns fenômenos paranormais. Começaram a acontecer comigo alguns fenômenos. Eu ficava curioso, eu falava assim, será que existe o paranormal? Eu ficava curioso, será que existe o paranormal? Eu estava aberto, mas nunca tinha visto nada, né? Eu só tinha pavor do paranormal. Tipo assim, se acontecer alguma coisa, eu corro, mas... Uma curiosidade mórbida. Eu sei, né? Aí começou a acontecer alguns fatos assim paranormais. Eu comecei a ver que realmente tinha alguma coisa além daquilo que eu estava, era só a razão, né? E aí acabou que essa busca pelo espiritismo se tornou uma busca pela alquimia. Então, quando eu comecei a conhecer o conteúdo da alquimia, aí eu me conectei demais, assim, achei muito profundo, né? E aí eu comecei a aprofundar, comecei a me dedicar a isso, né? Aí no começo eu achava que não ia ver, no começo eu não achava que eu ia ser terapeuta, né? Inclusive a minha terapeuta falava, mas você está parecendo que você vai virar um terapeuta, que você está muito interessado, né? Tipo, porque você tem uma ideia, ela tinha feito o meu mapa astrológico, que a gente usa na alquimia também a astrologia, a gente usa uma astrologia um pouco diferente, uma astrologia antiga, né? A gente usa uma astrologia suméria. E aí tipo assim, eu ficava falando para ela assim, você pode fazer o mapa desse meu amigo? Tipo, eu toda semana eu mandava um mapa para ela e pagava o valor de uma consulta para ela me dizer o mapa do meu amigo. Eu queria meu amigo, entendeu? Eu não parava. Aí eu tipo, Imaginário. tinha ela uns 30 clientes para ela atender, porque eu precisava que ela atendesse os meus amigos. Eu precisava, entendeu? E eu falava,
você é muito dedicado, não é possível, né? Você vai virar um alquimista, não é possível. E eu falei, eu, alquimista, imagina. Eu falava, Então, não, peraí. Eu não conseguia, porque eu estava ainda um pouco naquela imagem, né? Que eu era me formado em outra coisa e tudo mais. Aí, continuei nas minhas viagens, nas minhas andanças, aí eu continuei a minha terapia e eu percebi que não dava para eu trabalhar nessa área de administração, não era uma coisa que eu gostava. Eu precisava... eu comecei a ver que a alquimia tinha a ver comigo. Só que, assim, a gente fica um pouco, né, com demora, né? Porque o ego, né? O ego não é só... Eu sempre falo que o ego não é só aquela ideia do ego no sentido assim, sabe, tipo, o ego no sentido de a identidade teimosa, né? Aquela parte teimosa. Mas o ego pode ser assim, por exemplo, se você é advogado, o seu ego chama advogado, né? Então, assim, por exemplo, eu sou Stefano Grado, você fala quem eu sou? Se eu falar para você, eu sou um advogado, sou um médico, né? a identificação. Sou médico, não é difícil a gente dizer assim, não vou mais ser médico, e agora eu vou ser a outra coisa. Porque, às vezes, a identidade do médico é um ego. É como se fosse uma máscara. Então, eu tinha uma máscara que eu era formado em administração de empresa, eu tinha mestrado nisso. Então, como é que eu ia abandonar essa carreira de mestrado para entrar, né, para entrar para uma coisa, alquimia? Tipo, Então, que era uma... a nível social, não? Como é que as outras pessoas iriam aceitar? Também teve esse problema de como é que família, amigos, como é que iam ver essa mudança, não é? Hoje em dia, quando, tipo assim, se eu contar para o meu amigo da Itália o que eu faço hoje, né, que eu sou... Se eu disser para eles que eu virei um terapeuta, quando eu falo que eu virei um terapeuta holístico, bom, ele acha, a visão dele que eu virei um hippie. Ele acha que eu virei, né? Está no Aí, Brasil, a viver no meio do Amazonas. Está lá. aquele pessoal lá da Itália, que é muito materialista, né? Se você falar que você vira terapeuta, a pessoa fala que você virou um hippie, que você agora mora no meio do mato, você pirou, você tomou alguma coisa e você pirou, né? Aí se eu falar, eles vão julgar de todo jeito, né? Se eu falar que agora que eu criei uma empresa, que eu dou treinamento, ensino sobre alquimia, que ensino para outros terapeutas, né? Aí se eu falar isso, aí eles podem entender que eu virei empresário, ok? Mas se eu falar muito sobre espiritualidade, no final da história, tenho certeza que eles vão falar assim, deve ser um charlatão. Exato. Eu, as pessoas que são céticas é sempre, quando pensam em terapias, é a primeira coisa que as pessoas vão dizer. Na Itália, inclusive, as pessoas, eu vejo que são muito julgadoras, né? Então, um dia estava na cabeleireira, visitei minha mãe lá na Itália e estava com a cabeleireira lá que dela, né? E aí, o que você faz no Brasil? Aí eu comecei a falar de algumas coisas. Aí eu falei que eu já trabalhei com florais. E o que é floral? Eu falei, não, é uma essência de uma flor que você toma e equilibra suas emoções. Às vezes você tem alguns sonhos tomando um floral, né? Aí ela falou assim, então é um alucinógeno? Tipo, a pessoa tem que achar algum exemplo ruim para dizer aquilo não é tipo assim, tudo bom. Alguma conexão com aquela identidade que ele já tem na cabeça, assim. Não consegue, tipo, nossa, de repente tem alguma coisa boa que eu não conheço, né? A pessoa tem que... O mundo, né, da pessoa que é muito racional sob controle, é o que eu conheço, né? Está tudo numa caixinha e tudo tem que encaixar já naquelas caixinhas de conhecimento que já tem. É verdade. E aí, tipo assim, eu comecei a me conectar, comecei a me conectar mais com a alquimia quando eu acabei fazendo várias viagens, fui para a África, comecei inclusive a atender pessoas na África com alquimia, comecei a trabalhar como terapeuta alquimista na África, comecei a ter sucesso lá também, mesmo que lá não tinha muitas condições financeiras, aí eu fazia um trabalho mais tipo voluntário, né? Tipo, eu cobrava baratinho, fazia um trabalho mais social, vamos dizer assim, né? Foi ótimo também para começar a ver se funcionava, né? Se funciona até na África, vai funcionar em qualquer lugar do mundo, né? Claro. Porque
Porque na África as pessoas não têm condição, não têm estudo, não têm cultura, né? Então vamos ver se funciona também com uma pessoa mais simples, né? Então eu fiz várias nos lugares onde eu fui eram lugares muito assim muito pobres, né? Então passei um tempo lá, conheci a minha esposa. A minha esposa, eu falo que até nos filhos eu fiz uma alquimia, porque eu fui pegar minha esposa é da Cabo Verde, sou italiano, nossos filhos nasceram no Brasil, né? Com o DNA ítalo-africano. Então é uma alquimia também os filhos. Ah, então daí já facilitou falar o português, porque é parecido. É, é. Aí quando minha esposa ficou grávida, a gente veio para o Brasil. Aí a gente veio para o Brasil e a gente está no Brasil já há 10 anos, né? Já há 10 anos. E aí a gente trabalha, né? Eu trabalho com alquimia, trabalhei 5 anos como terapeuta, atendendo, aprendendo e vim trabalhando com isso, mas só que sempre eu tinha um lado muito de, assim, eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de, né? Então eu percebi que o ser terapeuta era legal, mas não trazia todo o meu potencial à tona. Eu precisava de algo mais que me estimulasse mais. E aí quando eu comecei a conseguir me desvincular desse outro ego do terapeuta, que também demorei, toda vez que eu me apego ao ego, né? Então assim, eu era administrador, não queria virar terapeuta. Quando eu decidi ser professor, que eu faço hoje, dou aula Exato. aí eu não queria me desvincular do terapeuta. Aí eu demorei um ano, teve que entrar em depressão, aí não sei o que, até entender, não, eu quero ser professor. Aí eu consegui, né? Aí eu virei professor e hoje eu dou aula, né? Hoje eu dou aula de alquimia, né? E aí me encontrei muito nisso, então eu consigo trabalhar, né? Uma pessoa que conversou que os africanos têm cultura assim, nossa, tem uma cultura muito especial. O que eu quis dizer assim, no sentido de uma cultura negativa, sabe? Tipo assim, quando eu falo cultura, qualquer ancestralidade tem sua cultura, né? Mas Tá. eu quis dizer assim, que às vezes quando você vai na Europa, por exemplo, é uma cultura muito racional, Uhum. entendeu? Então, assim, tipo, parece que quando a gente trabalha com uma coisa como alquimia, que é uma coisa muito, parece complexa, parece que não vai funcionar para uma pessoa da África, entendeu? Vai funcionar para uma pessoa que estudou, né? Então, Uhum. assim, eu usei a palavra cultura de maneira errada, né? Peço desculpa. Eu queria dizer assim, no sentido de que é uma pessoa muito racional. Será que funciona uma pessoa mais instintiva, que vive uma vida mais perto da natureza? Será que eu posso ajudar uma pessoa que vive na natureza? Eu Uhum. posso ainda, né? Então, isso é interessante também, né? Interessante testar, verificar como é que é, né? E aí, tipo assim, aí eu comecei a dar aula, né? E desde que eu comecei a dar aula sobre isso, por exemplo, é muito legal, porque a alquimia também, um bom alquimista, ele tem que ser criativo, né? Um bom alquimista, ele pode, eu acho que não precisa ser, se a pessoa não é criativo, um cara pode não ser criativo, não precisa ser criativo para ser alquimista. Um alquimista é um cara que respeita as leis da alquimia. Mas a alquimia me acordou muito a minha criatividade, especificamente para mim. Acabou libertando muita criatividade. Então, eu, por exemplo, faço muito canalização de conhecimento, então trago conhecimento novo. Então, o alquimista como eu, por exemplo, tem o meu defeito o quê? Que eu tenho conhecimento todo mês. Você vai encontrar se eu tô na vibe inspirado, não digo assim, né? Porque às vezes depende muito de quanto que eu estou conseguindo cuidar da vibração, né? Mas Claro. quando a vibração tá boa, por exemplo, no momento tá muito boa. E aí eu tô gravando um curso agora à noite, né? Inclusive daqui às 18 horas, às 18 horas eu vou começar a gravar, que todo dia eu gravo um pouquinho, e eu consegui descobrir um conhecimento novo, né? Sobre o amor e o dinheiro. Eu tô fazendo uma conexão entre como você deve dosar o amor e o dinheiro para que as relações de troca que você faz possam fluir na sua vida. E veio na minha mente muita coisa que é real, mas nunca tinha percebido. E você tem uma ideia, eu consegui canalizar essa informação. Aí Uhum. na minha empresa eu comecei a tomar decisões baseadas nessa informação e eu comecei a desencadear uma série de processos e apliquei mesmo na minha empresa, que eu tenho uns 10, 15 colaboradores, e eu consegui, tipo, já tomar decisões certeiras, sabe? E isso deu uma virada de chave, sabe? E foi uma coisa meio que
eu diria assim, é uma mistura entre canalização e conexões cerebrais. É como se eu estivesse conectando conhecimentos e conseguindo enxergar coisas que não estavam assim escritas. Tipo, é uma coisa nova, A né? pessoa se tem essa abertura, começa a vir surgirem essas informações, esses downloads de informação, mesmo essas canalizações. Ainda não lá estou, mas está a chegar. Mas é realmente muito bom. Também eu tinha falado, assim, a gente falou antes deste live, no outro dia, sobre a abertura e sobre os chakras, porque muita parte do trabalho que faz, e eu acho que é isso que vai desenvolver mais durante o Flow Summit, tem que ver esta palestra que vai ser muito boa, é sobre os chakras. Não sei, Stefano, se pode só dar assim uma ideia assim muito geral agora, só para as pessoas Isso, é porque depois mais... a gente vai, tá, vai aprofundar na palestra que eu vou fazer no Summit, né? Tem uma teoria da alquimia que é uma teoria que eu meio que assim, eu sou embaixador dessa teoria, né? Então, vamos dizer assim, é um conhecimento que eu estou dedicado já há uns 3 anos, assim, porque eu acredito que esse conhecimento ele pode ajudar muitas pessoas, né? Então, muita gente ouve falar sobre os chakras, né? Então, a gente fala de chakra, alinhar chakra, né? Isso é uma coisa que todo mundo ouve falar bastante. Porém, as pessoas pensam que chakra está relacionado mais a serve, né, para melhorar a energia. Tipo, a pessoa pensa, vou fazer yoga, vou colocar umas pedras, uns cristais no corpo para poder... Então, quando a pessoa ouve falar chakra, ela conecta com o quê? Melhorar a energia. Uhum. Vou alinhar o chakra, vou melhorar, né? E as pessoas, né? As pessoas apenas chegam nesse nível. E elas, nem todo mundo sabe que os chakras, eles podem te ajudar em algo muito além disso. Tipo assim, o chakra, ele sozinho, ele melhora a tua energia vital de acordo com cada ponto, né? Existem também explicações, por exemplo, na alquimia, sobre a conexão entre os chakras e o sistema endócrino. Então, você, se você, por exemplo, sabe quando as pessoas começam a ter problemas hormonais? Que a pessoa tem, não consigo produzir tal hormônio, né? Quem é que fabrica o hormônio? As glândulas. As glândulas, tipo, por exemplo, se você quer fabricar um hormônio, por exemplo, da tireoide, fabrica o T4, T3, né? Esses hormônios. Mas quem é que comanda a tireoide? Tipo assim, por que a tireoide parou de produzir ou produz errado? Porque o quinto chakra não está bem. Então, assim, na verdade, a alquimia, o chakra, ele é o maestro, é como se fosse o maestro da glândula endócrina. Então, quando a gente, por exemplo, quer melhorar a nossa produção hormonal, a gente tem que conseguir trabalhar energeticamente os chakras de um nível tão profundo que o maestro do chakra consiga voltar a produzir aquele hormônio. Então, por isso que, por exemplo, é uma conexão entre o chakra e o corpo físico. Isso é uma visão da alquimia, porque daí na alquimia a gente o corpo físico com a áurica, com a parte também espiritual, astrológica. Então, eu vejo muito que na alquimia a gente conecta muitos saberes, né? Então, por exemplo, o astrólogo, por exemplo, ele não entende de fisionomia. Às vezes, o astrólogo ele só entende de astrologia. Mas a gente conecta, por exemplo, a questão do chakra, da aura, à parte astrológica também. Então, por exemplo, existe um conhecimento muito importante, que é o que eu gosto de falar muito, né? Quando você conecta os 7 chakras, né? Quando você tem todos os chakras funcionando, a tua aura, porque os chakras, eles transportam informação para a aura. Sim. Quando, se você, por exemplo, se você usa todos os chakras, então a minha aura, ela vai ficar toda colorida, ela vai ficar com 7 cores. Mas se eu uso uma cor só, por exemplo, se eu fico todo o tempo só no verde, só no azul, né? Tipo, se eu uso um chakra só, a minha aura vai ficar de uma cor só, né? É como um quadro. Se você pinta um quadro de uma cor só, o quadro fica monocromático. Exato. Inclusive, o quadro, quando um quadro tem muito uma cor só, começa a ficar cansativo, né? Porque é só aquele tom, só aquele tom. E tem muita gente que não sabe disso, mas tem as pessoas que estão mais perdidas na vida têm uma coisa em comum. As pessoas que são mais perdidas têm uma coisa em comum.
é que eles são monocromáticos. Então, se você olha uma pessoa perdida e olha para a aura da pessoa, você vai ver que a aura se você conseguir ver a aura dela, você vai ver que a aura ela tem uma cor predominante e ela não tem uma aura colorida, uma energia brilhante. Agora, quando uma pessoa ela conectou com um propósito, ela está tipo governada por um propósito superior, você vai olhar a aura dela, ela vai ser uma aura mais colorida. Por quê? Para poder conectar com a parte superior da gente, a gente tem que ter a passagem das 7 cores, porque as 7 cores, quando unidas, vão dar a passagem para a cor branca. E a cor branca é a cor do anjo, é a cor do espírito. Então, para conectar com o meu espírito, com a minha asa do anjo, que não é o anjo, mas é a asa do anjo. Para que minha asa do anjo, ela está atrás do cardíaco, em um 8º chakra humeral. Para eu me conectar com esse chakra humeral, que me conecta com o meu ser espiritual, com o meu lado mais profundo, eu tenho que ter 7 cores. Então, quando eu tenho 7 cores, é mais ou menos assim, como se cada cor, se eu tiver as cores boas na minha aura, eu tenho 7 chaves. Aí eu junto as 7 chaves, como se fosse um quebra-cabeça, e conecto uma chave maior. Essa chave maior me abre a porta para o meu lado espiritual. Então, esse lado espiritual, que seria o meu espírito, a minha essência, ela consegue vibrar melhor em mim e faz conexão, como se eu usasse esse corpo e conseguisse. Então, você pode ver, por exemplo, quando você pega uma pessoa idosa, super traumatizada, mal, doente, você vê que essa pessoa, por exemplo, o meu avô era assim, quando meu avô foi falecendo, né, nos últimos tempos da vida dele, ele não era muito conectado, ele não era presente, ele era uma pessoa assim, triste, doente, né, repetindo os mesmos padrões, né, ficava preso nas coisas. Quando a gente vê uma pessoa idosa que não está bem, uma pessoa idosa que está bem, ela pode estar super brilhante, com energia, com vontade, com inspiração. Mas às vezes uma pessoa idosa, você está sentindo vento? Tá tendo barulho de vento ou não? Aí do lado não ouço barulho de vento, não. Porque tem vento aqui. Não, não está a afetar, não. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa situação, né, da pessoa ficar assim um pouco repetitiva na vida, ela acaba não conseguindo conectar. Então, assim, às vezes você tem uma pessoa que ela está viva, certo? Então, assim, eu posso estar vivo, a minha ânima está aqui, a minha ânima está aqui, mas de alguma forma é como se tivesse como você imagina que a minha ânima e o meu espírito fossem tipo duas partes. Se a aura não está produzindo 7 cores, é como se não tiver, como se essa passagem fosse truncada. Não então, estão focados. E poderia insuflar um comando maior. Mas sendo que a aura está monocromática e tem muito trauma, muita mancha negra na aura, muito trauma, muito problema, aí é como se não houvesse comunicação. Então, porque assim, para você conectar com o teu espírito, o teu nível de consciência ele tem que estar mais alto. Então, quando o nível de consciência abaixa muito, aí você fica... Por isso que a pessoa perdida, ela está no nível de consciência baixo. Ela vai falar para você, eu não sei o que eu vou fazer. Ela se sente infantilizada. Ela fica presa no ego, né? Mas o ego não são só os chakras baixos. Porque tem gente que acha que se eu estou nos chakras inferiores, estou no ego, e eles acham que o chakra superior... Uma coisa que a gente fala muito na alquimia, tem gente que acha que os chakras superiores são muito bons e que os inferiores são ruins. Não é assim. Todos os chakras são bons e unidos. E todos os chakras são ruins se estiverem separados. Não é porque a pessoa busca a espiritualidade, ela vai ser melhor do que uma pessoa que não busca a espiritualidade. Porque o que importa é o que a pessoa vive, não é o que ela busca, né? Então, se a pessoa vibra no amor, mesmo que ela não busque a espiritualidade, ela pode ser melhor, né? Se ela tem um amor incondicional do que uma pessoa que vive a espiritualidade, mas não vive aquela vibração. Verdade. Né? Então, afinal, o que importa é a vibração. Porque essa vibração, né? Por isso que, assim, o amor incondicional, ele é de alguma forma, uma vibração que só as pessoas que têm uma aura mais colorida conseguem conectar. Quando você tenta conectar com um amor simples, você fica
amor assim de afeto, de carência, né? É um Hum, amor limitado. O amor incondicional ele já leva a uma esfera mais aprofundada, né? Que vai indo para essa conexão espiritual. E aí, tipo, a gente meio que tem essas chaves de conhecimento e conhece, e a gente aprofunda, né? Em formas de desbloquear, várias formas, né? E aí, o alquimista, ele busca trazer soluções, né? Para que a maior número de pessoas possa se conectar com tudo isso. E uma das coisas que eu quero poder acrescentar, né? Nessa aula, né, falar um pouco mais sobre cada um dos chakras, até para a pessoa conseguir entender qual é, de repente, a cor que a pessoa está exagerando, né? Porque primeira coisa é você entender qual é a cor, qual é o chakra que tende a exagerar. Até para você começar a ficar ciente disso, né? E você começar a observar, né? Porque muitos psicólogos, né? Eu, por exemplo, já fiz terapia com psicólogo durante muito tempo. Eu faço também ainda, né? Que eu gosto de me estudar, de me conhecer. O psicólogo ele faz o quê? Ele faz você reconhecer seus padrões, né? uhum. Né? Eu já Então, se fazer esse trabalho interno. então quando você começa a entender os seus padrões, você começa a se observar. Você começa a entender, opa, estou fazendo isso. Uhum, Ah, senão você fica, você repete padrão. Quando é que você repete padrão? Quando você não reconhece o padrão. uhum. Quando você reconhece o padrão, você se cansa, fala, meu Deus do céu, de novo, né? Não Você vou repetir e tem outro nível de consciência, assim. é e é muito importante, né? Porque quando a gente consegue realmente ter um autoconhecimento mais profundo, a gente consegue ir além, né? A gente consegue entender, por exemplo, para você ter uma ideia, né? Eu recentemente fiz uma tomada de consciência Uhum, que eu estava assim, acho que eu tomei uma decisão há cerca de um ano e meio de me separar de uma possível sociedade que eu ia fazer. E eu sabia que não ia dar certo. E aí eu me separei da sociedade para eu ficar, para eu manter-me sozinho na minha empresa e tudo mais. E alguma coisa eu não estava gostando, mas não estava claro para mim o que era. uhum, Então, gostei, eu falei, não quero. Mas não tinha clareza para mim. Eu demorei um ano e meio para entender o porquê das escolhas que eu fiz. Só que agora que eu entendi, o meu nível de consciência subiu de nível, né? uhum. Então, por exemplo, quando eu ia começar a parceria, alguma coisa de mim falava assim, não é para fazer. O instinto. Mas aí eu falava, mas não sei por quê. O racional falou assim, não, faz porque você precisa fazer. Eu quero muito experimentar. Aí eu quis experimentar, mas eu sabia que não ia dar certo. Mas eu quis. Então, às vezes a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente quer viver aquilo. Uhum, E aquilo, fiquei um ano nessa parceria, depois não deu certo essa parceria, e eu demorei um ano e tal para entender o porquê que não deu certo a parceria. Mas agora que eu entendi, eu tipo compreendi mais profundamente algo sobre mim, né? E eu entendi que, olha que interessante, o padrão que estava por trás desse erro era o mesmo padrão que me bloqueava há 5 anos antes, em uma outra situação que não era da empresa, mas que uhum. era da pessoal. E aí eu falei assim, olha, tá vendo? É o mesmo padrão que se repete. Agora eu vou pegar esse padrão, que esse padrão está me atrapalhando. De uma certa forma, até foi favorável ter feito para conseguir aprender o padrão e não voltar a repetir noutras coisas. É. Só que, por exemplo, eu acredito aqui também, o que eu vi de legal, assim, conseguir ter uma leitura muito fina, um olhar fino para reconhecer, porque a gente, para poder reconhecer, você tem que ter uma base, um modelo de leitura, entendeu? Então, eu Uhum, acredito que mais o teu modelo de leitura, o teu filtro de leitura, ele é afinado, mais você consegue entender como funciona, porque a nossa energia ela é muito sutil, né? Então, se a gente, o que eu sinto assim, que é um grande diferencial dessa visão que eu gosto de trazer sobre os chakras, uhum, é uma prática sobre os chakras, assim, tipo, todo mundo que estuda comigo fala assim, eu nunca tinha visto uma visão tão profunda
prática sobre os chakras. Tipo, ouvi falar muito sobre chakras, mas uma visão tão prática e profunda eu nunca tinha visto. Eu estou bastante interessada em aprender mais. Né? E aí, tipo, eu acho que é transformador a gente começar a entender como funcionamos energeticamente, né? Então, quero poder contribuir nesse aprofundamento, né? Que vão mais para o técnico, né? E tô para gravar, inclusive, acho que eu vou gravar na segunda ou na terça. Vou gravar, né, O vídeo para o Flow Summit. Estamos ansiosos, estamos ansiosos. Vai ser muito bom mesmo, vai ser muito bom. Tenho uma curiosidade, portanto, porque a alquimia é muita coisa diferente, não é? Como tinha falado, muitas terapias diferentes e também abrange, como tinha dito, a parte da astrologia. Como é que funciona? Qual é a visão da alquimia no aspecto, portanto, neste aspecto da espiritualidade, que a gente fala muito sobre manifestação e criarmos o nosso futuro, do presente? Qual é a visão da alquimia neste aspecto e como é que... Porque a gente, quando pensa em astrologia, pensa quase numa coisa pré-determinada. Qual é a visão da alquimia? Eu não faço a menor ideia e tenho curiosidade sobre como é que tu se encaixa na visão do alquimista. a parte da astrologia, né? A parte da astrologia junto com o processo de manifestação, porque se a astrologia é num aspecto de um futuro predestinado ou se a alquimia vê-nos como criadores. Assim. Então, essa questão é bem interessante, bem legal. Boa pergunta. Assim, a alquimia acredita que o nosso propósito, ele é predestinado, mas isso não quer dizer, o fato de ser predestinado não significa dizer que nós não somos criadores, né? Então, assim, o que significa estar predestinado? O que significa o seguinte, imaginamos que a gente nos marcamos para fazer essa live. Imaginamos que a gente, antes de vir para cá, a gente falou assim, não, quando eu vou nascer, não sei o que, a um certo ponto eu vou encontrar a Patrícia, vou fazer uma live com ela e depois eu vou fazer um projeto com a Patrícia, por exemplo. Então, eu defini isso. Então, na verdade, existem algumas coisas que são definidas porque são importantes. Imagina, se alguma coisa que a gente vai fazer junto é muito, muito forte, precisava estar bem fixado, né? Como você vai fazer uma viagem, imagina que a vida fosse uma viagem. Então, eu vou fazer uma viagem para Portugal. E nessa viagem, o meu objetivo é encontrar a Patrícia, né? Posso nessa viagem também parar e acabar comprando um livro de astrologia? Posso, mas o objetivo é encontrar a Patrícia. Então, assim, não é que eu sou obrigado, por exemplo, nessa minha viagem, eu posso me hospedar no hotel, tal, fulano, posso mudar várias coisas, mas algumas coisas eu tinha me prometido a fazer, eu tinha que encontrar. Então, assim, a predestinação está relacionada ao fato que existem algumas coisas que você decidiu fazer antes de vir ao mundo. Porque você não veio aqui, nós não viemos aqui para nós, não viemos aqui à tona, viemos aqui para fazer algo. Agora, exatamente como vamos explotar essa missão, como vamos fazer, não é uma coisa prefixada, porque, por exemplo, pode acontecer, sendo que nós temos escolhas para fazer, pode ser que, de repente, por exemplo, eu pego um adoecimento e eu não consegui fazer a live. Poderia não estar porque eu estaria doente e perderia a live. E também você depois ficaria ocupado, não poderia mais conversar comigo. E a gente demoraria mais um ano para se conversar. Pode acontecer, né? Então, assim, existem escolhas que podem mudar. Agora, estava escrito que a gente tinha que se encontrar. Se a gente, um exemplo, né? Se a gente não se encontrar, vai ficar uma frustração, porque a gente tinha decidido que ia fazer aquilo. Então, nem tudo que é predestinado acontece. Mas existem algumas coisas que estão predestinadas porque são um caminho a ser trilhado. Então, a questão, por exemplo, algumas pessoas falam assim, quando eu falo de predestinação, quer dizer que eu estou predestinado a estar doente? Tipo, eu estou doente, eu estou triste, eu estou lascado, eu estou sem dinheiro. Quer dizer que essa é a minha predestinação? Não, né? Porque ninguém é predestinado a ser triste, a ser lascado. A pessoa é predestinada a,
na verdade, assim, o que está predestinado é o caminho do seu sucesso, né? Tipo assim, você veio aqui para fazer algo grandioso, né? Uhum. Ou para fazer algo bacana, né? Existem pessoas que vêm à Terra para fazer uma grande diferença no mundo. Existem pessoas que vêm à Terra para se aprimorar. Existem vários tipos de pessoa. É claro que se eu vim, por exemplo, entendo o seguinte, imagina uma viagem. Imagina que eu vou para Portugal, eu tinha definido que eu ia te encontrar para te dar uma aula gratuita na sua casa, sei lá. Se eu decidir isso e quando chegar em Portugal não faço isso, acabo me distraindo, Uhum. eu e você vamos ficar frustrados, porque você, nossa, você tinha me falado que você ia fazer isso. É, realmente, eu queria fazer, mas depois eu me distraí. Então, assim, vai dar uma sensação que não ficou bom. Então, eu vou ficar mal, porque eu falei, meu Deus, eu tinha projetado que eu ia fazer isso, por que não deu certo? É aquele Né? exemplo, como tinha falado no trabalho, quando estava a fazer um trabalho mais orientado no mundo dos negócios e que não era propriamente, antes de ser terapeuta e depois ter virado professor, de não se sentir bem. E depois, quando a pessoa tem quase aquele chamado de alma e de fazer uma coisa em que realmente que a pessoa se sente bem em fazer, é mais nesse aspecto também, não é? Por isso que quando a gente, por exemplo, segue, quando a gente começa a fazer as coisas certas, a gente começa a ver que parece que assim, a gente vai numa direção, parece que tudo se abre. Uhum. A gente vai na outra direção, tudo se fecha. Por quê? Porque o universo, ele abre as portas quando você vai na direção predileta. Uhum. Então, segue o caminho certo, começa a abrir as portas. As coisas começam a se abrir. E as coisas, tipo, quando é que você entra no flow, né? Você entra no flow quando você acha o seu predestino. Aí nesse predestino você pode cocriar. É nesse predestino que você vai cocriar. Não dá para eu agora dizer assim, não, peraí, espiritualidade, eu agora mudei de ideia, eu prometi que eu ia vir para ser um alquimista, mas agora mudei de ideia. Eu vou ser um construtor de prédios em Dubai, porque eu vi que tem uma demanda ali também, e eu sou muito inteligente e posso fazer isso. Tipo, não, né? Porque eu tinha coisa, né? Então, tipo, até porque a nossa energia, nossa essência, ela tem uma família, né? Nós temos uma família, para a alquimia, nós temos uma família espiritual também. Do mesmo jeito que você tem uma família material, também você tem uma família espiritual. E essa família espiritual são aqueles anjos da guarda que você tem, aquela família, tipo assim, eu, por exemplo, sou uma família de alquimista. Espiritualmente, eu pertenço a uma família de alquimista de outras vidas. Uhum. Então, assim, se eu cumprir o meu desígnio alquímico, eu vou trair a minha família. Entendeu? Então, para a alquimia, é muito mais forte a família espiritual do que a família material. Porque não obrigatoriamente a minha família italiana é alquimista, mas eu desci nessa família italiana para poder ancorar um veículo corpóreo italiano que me desse uma cultura italiana, uma educação, desse alguns inputs bons que me ajudariam, né, a cumprir essa missão. Mas o que importa também é a nossa família espiritual. Né? Então, essa é uma visão, por exemplo, da alquimia que vai além da astrologia. Um astrólogo, por exemplo, ele não entende de espiritualidade, ele entende de astrologia. Um astrólogo 100% astrólogo, às vezes o moderno, ele vai fazer leituras astrológicas e vai dizer assim, o mapa vai determinar você. Para a alquimia, o mapa não determina nada. Para a alquimia, o mapa mostra tendências da pessoa. Agora, o que determina é a sua promessa interna. Então, assim, você pode ter dois gêmeos que nascem no mesmo instante, com o mesmo mapa, com os mesmos pais. Mas eles têm um espírito diferente, com promessa diferente. Então, o propósito não está no mapa. Uhum. Está fechado no coração. Ele é um segredo que está dentro de um cofre no seu coração. E só você pode saber do seu propósito. Agora, no mapa, você tem as tendências e você tem algumas chaves para despertar o teu propósito. Então, por exemplo, se o meu mapa tal, o meu mapa pode me indicar algumas questões do meu propósito e pode me ajudar a saber, por exemplo, o alquimista, quando ele vê o mapa de uma pessoa, ele consegue entender algumas nuances desse propósito. Mas eu não consigo, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, não leia mapa de uma pessoa sem ver a pessoa. Por exemplo, se eu não te conhecesse e você me deu o teu mapa sem eu te conhecer, eu não ia gostar de fazer uma leitura
de fazer um áudio sobre o teu propósito, lendo o teu mapa. Eu gostaria de olhar para você, conhecer você, e aí, de acordo com o que você me fala, a tua energia, e eu falar, olha, vamos também olhar o seu mapa. Eu sempre falo, você é a melhor pessoa para ler o teu mapa. Tipo, eu falo assim, eu ensino as pessoas todo mundo ler o seu mapa, porque nós somos o melhor leitor do nosso mapa, porque o mapa é seu, é você que vive dentro dele. Então você tem que, assim, é como assim, que você tem uma roupa azul, não quer dizer, você não é a sua roupa. O mapa é uma roupa astrológica, mas quem habita nessa roupa é você. Então só você tem o segredo do seu propósito. Por isso que o nosso acredito... melhor sabe essa informação já naturalmente, que está tudo lá. Agora, o que eu acredito assim, a gente pode co-criar, a gente pode ser criador, mas dentro da promessa. Exato. Mas de qualquer forma, quando a pessoa segue o seu chamado de uma certa forma, quando a pessoa, de qualquer forma, a maior parte da pessoa quando quer criar ou co-criar alguma coisa é porque sente um chamado por algo, uma vontade por algo. Agora, se a pessoa vai só, eu quero só co-criar um Lamborghini só porque, mas que no fundo não tem mesmo aquele desejo profundo, é diferente de quando a pessoa tem um chamado para realmente fazer ou que realmente querer alguma coisa, não é? E não dá para mudar o chamado também. Não dá para dizer, agora vou fazer um outro chamado. Não, tem que ser o que está dentro de você, né? Por isso é que muitas pessoas acabam indo para profissões e fazerem outras coisas mais, ou pelo aspecto financeiro, ou porque têm pressão de famílias e que depois vivem vidas em que não estão felizes porque não estão a ir de acordo com o que realmente sentem e o que realmente gostam. Eu acho isto tudo super, super fascinante e estou ansiosa de ver a aula mesmo para aprender mais. Mas, Stefano, como é que as pessoas podem aprender mais? Claro, seguir, além dos cursos e tudo. Tem muitos vídeos no YouTube, tem canal no YouTube, o canal do Instagram, já dá imensa informação, mas também tem alguns cursos que as pessoas possam aprender mais. Sim, eu gosto, assim, tem alguma coisa no YouTube que eu posto lá, mas ou no Instagram tem alguns vídeos, mas a minha forma, meu formato que eu gosto de ensinar, até para muitas pessoas, eu costumo fazer assim todo mês, às vezes um mês sim, um mês não, eu costumo fazer algum curso gratuito. Então, por exemplo, segunda-feira agora vai começar um curso de astrologia, né? Que eu vou falar sobre os 12 talentos astrológicos. Então, vai começar segunda-feira, por exemplo, um curso de astrologia. Tem na bio, dá para se cadastrar, é gratuito. Depois disso, vai começar um curso de astrologia de base. Aí tem um outro curso também que de vez em quando eu faço, que acho que vai começar daqui a algumas semanas também, que chama-se 7 prisões astrológicas, que eu ensino a pessoa a aprofundar essa questão do propósito através dos chakras, né? Então, assim, a cada X dias, né, a gente faz umas doações gratuitas e se a pessoa também sentir que ela quiser aprofundar, temos aprofundamentos, a gente faz muito online, trabalha muito online. Até quero começar a fazer mais presencial, mas eu faço muito online porque também a gente tem aluno em Portugal, né, então acaba que a gente fica triste, né, que as pessoas, mas eu estou em Portugal, não sei o que. Aí, né? É diferente, a energia de estar presente é muito boa também, mas o online a gente tem mais abertura, tantas mais pessoas, um público muito maior, então é também importante. E acho que, pronto, acho que com isto também do confinamento, muitas pessoas abriram-se mais a isto do online, pessoas que nunca tinham feito trabalho online e experimentaram e realmente, se não fosse o online, não estávamos aqui a fazer isto e tantas pessoas que estão aqui a assistir, está aí no Brasil, estou em Portugal e é fantástico. Olha que a mata brasileira aqui, uma mata brasileira. Fantástico. É aí que está com a community de hippies, não é? Estou a brincar. É assim que pensam quando vai à Itália. Claro que não tem mais, né? A Europa tem. Fantástico, muito bom. Deve ser uma energia fabulosa, muito, muito bom. Aqui eu estou a uma hora de carro de São Paulo, que é uma super cidade, né, grande, 20 milhões de habitantes, e eu moro na frente da mata. Perfeito, o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos, muito, muito bom, muito bom.
Eu recomendo a todos aqui irem visitar o canal, quem não conhece. Já sei que tem aqui muitos alunos também que já seguem, que têm estado a dizer aqui que já têm feito, trabalhado com o Stefano e que gostam muito do trabalho. E realmente isto parece super interessante. Eu próprio quero aprofundar mais, então estou. Isso, pessoal, né, que segue meu canal, né, siga também a Unity Portugal, né, que tem vários, eles têm vários palestrantes, inclusive internacionais, diferentes que vocês estão acostumados. E é legal também que eles fazem muitas traduções, né, para português, né, de vários autores americanos, né. Então é legal, né, porque é uma ponte bacana. Então não percam os conteúdos do canal do Unity. Siga lá, tá? Obrigada. E, Stefano, muito, muito obrigado por este live. Não sei se quer dizer mais alguma coisa aqui ao nosso público, se quer acrescentar mais alguma coisa. Entretanto, penso que ninguém acrescentou aqui questões. Eu peço sempre a porem aqui no ponto de interrogação, porque senão fica muito difícil achar só nos comentários. Mas, de qualquer forma, o Stefano vai desenvolver este conteúdo no Flow Summit. Não percam a palestra dele. Sei que vai ser muito boa. Eu já estive a ver alguns dos vídeos do YouTube e são absolutamente excelentes. E eu acho que este... O pessoal se inscreve no Flow Summit. Encontra o link na bio. Ainda não, ainda não. Por enquanto ainda não só começamos a promoção do Flow Summit no dia 5, mas assim que começarmos vai estar em todo lado, vão saber, eu também mando a informação para o Stefano, que depois também pode partilhar também com o seu público, mas ainda não começamos. Estamos agora ainda a terminar o desafio que estamos a ter da Louise Hay, que é o amor espelhado. Portanto, é um desafio em que as pessoas vão praticando sobre amor próprio, fazer trabalho de espelho e afirmações, e estamos primeiro a terminar e depois vamos começar com a promoção do Flow Summit. Tem algum pessoal que está com dificuldade, né? Quem quiser seguir Unity Portugal tem que colocar no Instagram Unity como em inglês. U é Y-O-U-N-I-T-Y. Né? Vou ver aqui nos comentários. Aqui. E o está no grade. É aqui, acrescentei aqui com Unity Portugal. Stefano, adorei o live, adorei essa conversa, foi muito, muito bom e muito obrigado mais ou menos por este tempinho. Sei que vai gravar agora outro vídeo, que disse-me que agora às 18 horas era para gravar outro vídeo, então não quero tomar mais do seu tempo, mas fico muito grata por este tempo e este acho que é um tópico fascinante e essa questão, então, portanto, tenho bastante curiosidade a nível da alquimia, do modo geral, acho que há tanto para saber, mas este tópico dos chakras é muito fascinante e acho que há muita coisa para se aprender. Então, fico muito grata. E vamos falando então antes do Flow Summit para depois enviar toda a informação e quero agradecer a todos que aqui estão, quem segue o Stefano e quem segue a Unity, espero que também tenham aprendido bastante e não deixem de ver a palestra porque sei que vai ser muito boa. Mas ainda falta um pouquinho, vão ter que esperar até dia... Começamos só o Summit no dia 21 de setembro, ainda falta, mas fiquem atentos. Obrigado. E muito obrigada e boa tarde para quem está no Brasil, penso que ainda é tarde aí, sim, são 18 horas aí, boa noite para quem está em Portugal e no resto do mundo também, boa noite, boa tarde, ou até bom dia, para quem... talvez tenhamos aqui alguém na Austrália, noutra parte. Noite. Tchau, tchau, até à próxima, obrigada.